andando a pé e dedão no chão. Então, a Rússia estava falida, só que ela tinha números. Por ter número, mesmo que ela não conseguia avançar, a Rússia estava conseguindo conter o avanço do Império Alemão. Então, nessa primeira fase aqui, a Alemanha tentou fazer uma jogada de mestre, conquistar logo duas regiões ao mesmo tempo, o Império Alemão, e acabou ficando parado nas duas regiões. Então, ela não recuava, mas também não progredia. Por isso que essa guerra foi chamada de a Guerra das Guerras. Acreditava-se que essa guerra ia durar no máximo 6 meses ou 1 ano, e durou 4 anos. Ó, aqui é só o mapa para você entender. Então, segunda fase da guerra. Segunda fase, olha só. Pessoal, quando fala de frente ocidental, você lembra de Ocidente, sempre vem dos países, lembra dos países cristãos, dos países republicanos, dos países que têm uma cultura parecida com a nossa. Ocidente. Oriente, lembra lá do Oriente Médio, dos países árabes, daquela região da direita do mapa, a esquerda é o Ocidente, tá? Então, ó, na frente ocidental, que é onde eu disse para vocês que havia a França, juntamente com a Inglaterra, que conseguiu parar, começou um sistema chamado de sistema de trincheiras, que era mais ou menos isso aqui. O que eram trincheiras? Os caras cavavam uma vala aqui, e desciam, e aqui em cima, como é aqui, quem vai de longe, você vê o campo normal, mato, tá? Você não sabe que tem gente ali embaixo. As trincheiras não davam a você uma vantagem de avançar na guerra. Qual era o objetivo das trincheiras? Era impedir o avanço do inimigo. Por quê? Porque se você um dia for atirar, eu mesmo jogo paintball, sou um grande atirador lá, né? O Coringa do meu time. Se você for atirar, você percebe que se você atirar correndo, você não tem uma boa mira. Por isso, toda a polícia que está correndo atrás do bandido, você pode ver que a polícia corre, ela para atirar. E o bandido não, ele está correndo, atirando para trás, para frente, para ele tanto faz pegar em você, pegar em mim, no cachorro, na vizinha, bala perdida. Ele não tem compromisso com a sociedade, o policial ele tem. E mesmo assim, quando ele erra em uma bala, vai em alguém que não tem nada a ver, aí os jornais ficam 10 dias falando do policial, que a bala da polícia que matou um inocente. Mas não esquece que tanto de gente inocente que morre pelos traficantes que também atiram na polícia 24 horas, quando o policial tenta subir o morro. Mas nossa sociedade, infelizmente, coloca o policial como bandido e o bandido como herói. Ah, Renato, você está querendo defender os policiais? Não, tem muito policial bandido também. Como tem médico bandido, tem professor bandido, tem gente bandida em qualquer área, né? Jornalista. Mas a sociedade, infelizmente, tenta inverter e colocar o policial como criminoso e o bandido como o herói da favela, o Robin Hood, que na verdade a gente sabe que não é assim. O que acontece? Então, na trincheira aqui, eles tinham essa vantagem de estar ali atirando no cara que está vindo. Então, eles conseguiram conter por bastante tempo o avanço alemão, principalmente na França, tá? Só que aí vem a questão, eles começavam a conter. O que a Alemanha fez? A Alemanha descobriu que eles tinham trincheira, a Alemanha que tinha interesse de avançar, então para a Alemanha não tinha vantagem de fazer uma trincheira, senão fica um cara escondido lá e outro aqui, tipo assim, igual o menino brigando, né? Bate você fome, bate você primeiro e ninguém bate, né? Aí o que acontece? A Alemanha desenvolveu, tá? Tecnologia para tirar os caras da trincheira, que foram os gases venenosos. Essa foi chamada a Guerra das Guerras, porque foi a primeira guerra a implementar o maior número de tecnologias do mundo. Quase todas as tecnologias que os Estados Unidos usou depois disso aqui foi roubado dos alemães. Tudo que você vê quase de crescimento, conhecimento tecnológico, foram o alemão que desenvolveu, os Estados Unidos roubou. Apesar que eles roubam tudo de todo mundo, né? Fala que eles inventaram o avião, foi Santos Dumont, o italiano inventou o telefone, eles falaram que foi eles. E muitas coisas que o mundo inventou, os norte-americanos roubaram, patentearam e falaram que são deles. Mas a maioria das coisas, as invenções, são italianas, são alemãs, são judaicas, são de pessoas que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos roubam, né? Então é aquela coisa. A gente fala que é achado, não é roubado. Então, o exército na frente oriental, ele conseguiu fazer várias derrotas ao exército russo, porque o exército russo era mal equipado, mal armado, mal treinado, mal preparado, não tinha condições de estar na guerra. A Rússia mandou porque, tipo assim, sabe aquela coisa quando você fala com a pessoa assim, ô fulano, a pessoa fala, tô precisando de uma coisa ali, mas eu acho que esse cano vai me arrumar. Aí você também não quer emprestar, mas você fala assim, tá bom, tá, mas esse cano te arrumar, eu tenho. Mas você fala por educação, aí depois a pessoa fala, né, eu vou querer.
Ou então quando você fala, gente, quem quiser ir lá para cá, você fala, eu vou. Aí você fala, poxa, eu ofereci por educação. Uma pessoa chega na sua casa do almoço, né? E a comida está meio que contada, você fritou um bife para cada um. Aí você fala assim, fulano, você quer almoçar? Você fala por educação. Eu quero sim, tem que ir. Aí, vamos fritar um bife ali para você. Então, tipo assim, o que a Rússia fez foi isso, gente, foi oferecer por educação. A Rússia não tinha condições de entrar na guerra, mas aí ela entrou numa aliança. Quando você entra na aliança, meu filho, aí já era. Aí, entrar na aliança tá ferrado, viu? Arrasou, já era. Tudo que fala de aliança pode ter, viu? Os problemas aqui sempre tem aliança no meio, viu? Se você fica querendo casar, sai fora disso, meu filho. Deus falar com você. Na frente oriental, o exército alemão impunha sucessivas derrotas ao mal armado exército russo. Então, tá. Em 1915, olha para você ver, a guerra começou em 1914. Já tinha passado um ano de guerra e a Itália estava lá, tranquilona, lá assistindo Netflix. E aí, a Alemanha pressionou, meu filho, vocês não vão entrar na guerra não? A França está sendo invadida lá, e cadê a Itália para invadir pelo sul? Porque imagina, a Alemanha tentava invadir pelo norte, ali pela Bélgica. Lá embaixo da França, se você olhar no mapa, tem a Itália. Então, se a Itália invadisse por ali, os franceses iam acabar cedendo, porque eles não iam ter como combater em duas frentes. E a Itália estava de boa lá, quietinha. A Itália diz o seguinte, nós fizemos uma aliança chamada paz armada. Era uma política de paz. Ninguém falou comigo que era para entrar em guerra. Nós não vamos entrar nessa guerra, não temos nenhum motivo. O problema de vocês, briga aí de pan-eslavismo, pan-germanismo, pan-satanismo, que bolsonarismo, eu não tenho nada a ver com isso não. Eu estou aqui na minha de boa, eu não vou entrar nessa guerra. A Itália ficou neutra, mesmo tendo feito uma aliança, tá? Então, só que quando for 1915, a Inglaterra, que sempre foi uma grande malandra, os Estados Unidos aprenderam a malandragem com eles e ficaram mais malandros do que eles, né? Por isso se tornou a maior potência. O que a Inglaterra fez? Espera aí. A Itália está neutra? Vamos chamar a Itália para o nosso lado, porque se a Itália entrar, para a gente vai ser problema. Chamou a Itália para entrar ao lado da Entente, que já tinha 3 potências, 2,5, né? Que a Rússia não era tão potência assim. A Itália passa para o outro lado. Por quê? Eles ofereceram para a Itália o seguinte: Itália, a Alemanha é o país mais poderoso da Europa praticamente. Tem um monte de colônias lá na África e na Ásia. Quando nós vencermos a guerra e tomarmos as riquezas da Alemanha, nós vamos dividir entre as potências, inclusive as colônias, que você não pegou quase nada porque você estava resolvendo um problema lá interno no seu país, que era a unificação. A Itália estava se formando como país. Então, vem para o nosso lado, você vai ter colônias. Por isso que a Itália entrou ao lado da Inglaterra, da França, confiou neles. Quando acabou a guerra não recebeu nada. E na Segunda Guerra ela com raiva entra ao lado da Alemanha de novo. Porque a Itália percebeu que não dava para confiar em francês e em inglês. Por isso que até hoje, italianos e franceses eles se odeiam. Eles têm uma rivalidade igual o brasileiro com o argentino, sabe? Não é se odiar assim, se eu ver um argentino eu quero matar. Mas sabe aquela rixa assim, sendo futebol, se qualquer coisa, italiano e francês tem uma rixa. Não sei se vocês lembram da Copa mesmo de 2006, na hora que vocês também eram crianças. 2006 vindo na Copa, França e Itália, foi um jogaço, né? Aí o cara materado da Itália mesmo começou a zoar o Zidane. Zidane estava sendo considerado o melhor jogador da Copa, falou pro cara assim, não sei o que, sua irmã é gostosa, quero comer sua irmã, então desse jeito falou pro Zidane. Aí o Zidane chegou para mim assim, depois do jogo eu vou te dar a minha camisa. Ele falou assim, eu quero a sua irmã, aquela gostosa, eu não quero sua camisa não, aquela safada. Começou a falar mal da irmã do Zidane. Aí o Zidane foi lá e deu uma cabeçada no cara, assim, o cara fez aquela finta, caiu morto, italiano e malandro brasileiro, e o Zidane foi expulso. É o jogador da França, e era considerado, seria o melhor da Copa, estava jogando a bola e no auge, né? E o Brasil já tinha ido embora para avaliar. Aí o que acontece? A Itália vai para o outro lado, na confiança. Entraram em cena nessa guerra aqui, pessoal, armas como canhão de tiro rápido. O que é isso? Porque o canhão antigamente, antes disso aqui, o cara ia lá, tinha que encher de pólvora, botar uma bola dentro, acender o pavio e tal. O canhão agora, igual vocês verem nas guerras, né? O cara já joga o míssil, o canhão já solta o míssil, é tiro rápido, é um atrás do outro, não demora, não precisa de pavio, né? É lançamento mesmo de aquelas bombas mesmo, direto. O gás venenoso, que foi a arma chamada de armas biológicas, que foram proibidas pela ONU, hoje mesmo é proibido a arma biológica, até a produção delas, armas em geral não, mas armas biológicas e químicas são proibidas. A arma biológica foi usada novamente só na Guerra do Vietnã.
E o lança-chamas, né? Aquele fogão lá, tem uma raiva que eu tô jogando Call of Duty, tem uns caras que chegam com lança-chamas e queimam lá. Olha, o canhão de tiro rápido é esse aí. E aí o povo com as máscaras, por quê? Porque, né, tem alguns filmes que mostram até fotos, até cachorro de máscara, jumento na rua andando de máscara, porque havia um ataque tremendo para tentar expulsar os caras das trincheiras, os alemães começaram a jogar gases, né? O gás lacrimogêneo foi criado daqui, tá? Inclusive, que a polícia usa hoje contra as pessoas manifestantes, tudo. E gás mostarda, que queimava a pele tudo, e lança-chama e fogo, tudo foi criado nessa época aqui, com o objetivo, né, principal de acabar com a guerra. Agora a terceira fase e última fase, para a gente poder zerar o jogo. Olha só, a Rússia estava vivendo um problema seríssimo no país, que era o quê? Pobreza. Então, na Rússia, algumas pessoas começaram a fazer pressão contra o governo, porque o país estava falido e o país estava na guerra e continuava convocando jovens para ir para a guerra. Nesse contexto aqui, o que aconteceu? A Inglaterra e os Estados Unidos, por isso que as pessoas que não entendem de história não entendem o que está por trás de tudo que acontece. Todos os grandes inimigos que o mundo viu e enfrentou foi o próprio Estados Unidos que criou, para depois destruir, como Bin Laden, como Saddam Hussein e como o próprio Lenin e o socialismo, que foi criado pelos Estados Unidos praticamente. Como assim? Aqui havia uma pobreza, miséria, os operários das fábricas ganhavam mixaria e o povo, muita gente indo para a guerra, o povo revoltado. Teve um cara que foi um revolucionário na Rússia antes disso aqui, uns 20 anos antes, que foi Lenin, que era um amante das ideias de Karl Marx, inclusive de socialismo, e ele foi expulso da Rússia pelo imperador Nicolau II, que era o imperador aqui, chamado de Czar. Ele estava na Suíça, morando lá de boa, exilado. A Inglaterra e os Estados Unidos chegaram para Lenin, deram ele uma mala de dinheiro e falaram para esse Lenin, esse é o momento, volta para a Rússia, lidera um grupo de operários, de gente lá que você conhece, e dá um golpe e derruba esse governo. Por que a Inglaterra queria fazer isso? Porque a Inglaterra viu que a Rússia não estava ajudando muito na guerra, mas eles odiavam o sistema russo de governo, que era um governo monárquico, que impedia os produtos ingleses e norte-americanos de entrar lá. Então eles pensaram, vamos derrubar a monarquia, fazer uma república na Rússia, aproveitando a guerra, e aí a gente já vai derrotar a Alemanha e conseguir entrar no mercado russo. Então quem criou os primeiros líderes socialistas lá na Rússia foi a Inglaterra e os Estados Unidos. O que eles não esperavam é que quando Lenin liderasse essa revolução que derrubou realmente a monarquia lá, que implantasse na Rússia um estilo de governo socialista. Então os Estados Unidos praticamente deu dinheiro, municiou o cara, que depois vai criar um governo que vai se tornar futuramente o maior rival dos Estados Unidos, que é a Rússia e o regime socialista também. Então, Lenin volta para lá e faz a revolução, que era chamada de revolução. As apostilas e livros de escolas, eles trazem 3 tipos de nomenclatura: revolução russa, revolução socialista ou revolução bolchevique, porque entre os revolucionários haviam 2 partidos, bolcheviques e mencheviques, que tinham a mesma ideia de revolução, só que um queria esperar mais para frente e o outro, que era os bolcheviques, queria para ontem. Por isso eles acabaram liderando a revolução, tomaram o poder, inclusive mandaram o rei da família Romanov, né, o Czar Nicolau II, toda a família dele, né, fuzilou todo mundo lá. Então, nesse contexto aqui, a Rússia sai da guerra, pessoal. E em 1917 a Rússia sai. Quando a Rússia sai, antes dela sair, eles tinham medo que a Alemanha vencesse e foi assinar um tratado de paz com a Alemanha. Não, nós estamos saindo da guerra, porque a gente quer, não queremos mais guerrear. Então, se vocês vencerem, não mexe com a gente não, tá? Nós somos amigos. Então, a Rússia fez uma malandragem, assinou um tratado de paz com a Alemanha, porque tudo era certo para a Alemanha vencer essa guerra, tá? Só não venceu porque os Estados Unidos entrou. Só que os Estados Unidos já estavam tentando entrar nessa guerra desde 1915, mas não conseguia aprovação no Congresso. Por quê? Porque o Congresso norte-americano entendia o seguinte, como eu digo a vocês, o presidente não manda no país. O Congresso lá tem um pouco mais de autonomia do que aqui, tá? O Trump tem mais poder do que o Bolsonaro. Lá, diga assim, em relação ao seu país.
Só que o Congresso dizia o seguinte: essa guerra não tem nenhum objetivo para os Estados Unidos. O que os Estados Unidos estão fazendo na Europa? Guerrear uma guerra que não é nossa, é um problema lá nacionalista, ideológico entre eles e tal. Só que a Alemanha, nessa época aqui, era a maior potência industrial já da Europa. Competia com a Inglaterra, que era anterior, e os Estados Unidos, que era que estava despontando. Então, por que os Estados Unidos queriam entrar nessa guerra? Porque se a Alemanha vence, ela se torna, além da maior potência, o maior império da Europa. E aí ela ia comercializar e fechar as portas para o mercado exterior. Então, todas as guerras praticamente foram movidas por dois motivos: ou religião ou dinheiro, comércio. E aqui, mais uma vez, era mesmo, o objetivo aqui era o comércio, todo mundo queria. Ninguém estava preocupado com outras coisas não, tá? Então, olha só, os Estados Unidos conseguem forjar um documento que mostra que a Alemanha tinha interesse de usar o México para invadir os Estados Unidos, um trem forjado mentiroso lá, e convence o Congresso a entrar na guerra. E ele entra. Qual era a vantagem? Os Estados Unidos já estavam fornecendo armas para a França e Inglaterra já há um bom tempo. Agora pensa aí, é igual um jogador de futebol que está no banco de reserva lá, doido para entrar, e o cara entra na prorrogação, já passou 2 tempos. O que vai acontecer? Todo mundo está cansado, né? E ele está novinho, entrou no campo agora para jogar mais 30 minutos. Todo mundo já jogou 90. Os Estados Unidos foi a mesma coisa. Eram já quase 3 anos completos de guerra, todo mundo desgastado psicologicamente, financeiramente, fisicamente. E os soldados norte-americanos chegam agora novinho, todo mundo descansado, preparado psicologicamente para tudo quanto é coisa, e armado até os dentes, porque os Estados Unidos já eram uma potência na área de armamentos. Tá? Então eles entram na guerra. E com o objetivo principal, derrotar a Alemanha. O interesse aqui era acabar com a Alemanha. E isso vai ser um dos motivos da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver aqui agora. Então, ó, a Alemanha tentou em vão conquistar a França mais uma vez, quando por saber os Estados Unidos vinha, foi derrotada, lá naquelas mesmas batalhas lá do norte da França, não conseguiu avançar. E aí, após grandes derrotas da Alemanha, o povo alemão começou a pressionar o país para poder sair da guerra. Por quê? A Áustria-Hungria foi e se rendeu. A Áustria se rendeu, a Rússia já tinha saído, então o que acontece? Praticamente a Alemanha estava na frente sozinha. Quando a Alemanha percebe isso, o povo começa a pressionar. Os alemães então se rendem. Só que, quando os alemães se rendem, o imperador alemão, inclusive, vai abrir mão do seu trono, vai declinar do trono, acontece agora a grande palhaçada dessa Primeira Guerra Mundial, que vai dar um pontapé inicial já para a Segunda Guerra Mundial. É como se essa guerra aqui, é igual aquele filme que você assiste, quando termina, você sabe que já vem o próximo, né? Aquela série, trilogia lá, que você fala assim, que vai ter segunda temporada. Essa guerra acabou da mesma forma, tanto que o Winston Churchill depois disse que a Segunda Guerra Mundial nada foi do que uma continuação da Primeira Guerra. Eu vou explicar o porquê agora. Ó, acabou a guerra. Quando acabou a guerra, todas as potências mundiais se reuniram em Versalhes, na França, e resolveram fazer o quê? Um tratado que vai relatar o fim da guerra. Nesse tratado, eles colocaram a Alemanha como, primeiro ponto, responsável pela guerra. Se vocês se lembrarem no início, eu disse que o responsável foi a Sérvia. Um cara da Sérvia foi lá, atacou a Áustria, declarou guerra e começou a guerra. A Alemanha não tinha nada a ver com isso. Ela entrou depois de ganhar pela aliança com a Áustria. Mas, para a Áustria não sobrou nada, para a Sérvia não sobrou nada. Quem foi considerado o culpado da guerra pelo tratado foi a Alemanha. Poxa, Renato, mas por que isso? Porque a ideia dos Estados Unidos e da Inglaterra era de acabar com a Alemanha, porque a Alemanha tinha se tornado uma potência. E se essa guerra acaba simplesmente assim, igual a segunda, não teve vencedor e tal, vamos acabar todo mundo com a sua vida, a Alemanha continuava uma potência. E aí, ia ter outra guerra agora que seria pela disputa industrial, disputa mercantil, comércio. Então, Inglaterra e Estados Unidos queriam acabar, e França, acabar com a Alemanha, não só acabar com as cidades, não, acabar com a economia alemã. Por isso eles colocaram a Alemanha como responsável pela guerra. E é por isso que também Hitler tinha tanto ódio dos judeus. Porque quem estava por trás disso aqui, desse plano aqui, eram os grandes comerciantes, grandes empresários, tudo era comércio. E os grandes empresários do mundo são todos judeus. Então Hitler aliou
essa ideia dos judeus aqui, ingleses e norte-americanos, de acabar com a Alemanha para dominar o comércio alemão. Então Hitler transferiu esse ódio àqueles judeus para tudo quanto é judeu. Ele praticamente generalizou. E quem generaliza as coisas sempre vai interpretar errado aquelas pessoas que não tem nada a ver com o que você está pensando de outras pessoas. Ó, então foi imposto à Alemanha isso aqui. Primeiro, devolver a Alsácia-Lorena à França. Lembra que eu falei do revanchismo lá no início? Que o grande sonho da França era isso aqui? Pegar a Alsácia-Lorena de volta? O que é a Alsácia-Lorena? Era a região que tinha maior produção de carvão e ferro do mundo. Nessa época, gente, boa parte da indústria era movida a isso, a carvão. Perdeu suas colônias na África. Tomaram todas as colônias que a Alemanha tinha e dividiu entre as potências, só que a Itália ficou chupando dedo. Por isso que a Itália se revoltou aqui depois, gastou dinheiro à toa na guerra. Reduziu o exército alemão para 100 mil homens. Na Alemanha inteira não podia ter mais de 100 mil homens no exército. Se fosse entrar mais um, tinha que sair um, para não ter um exército gigantesco, tá? Proibiu também a Alemanha de criar navios, aviões e submarinos de guerra, tá? E olha, pessoal, fez a Alemanha pagar pesadas indenizações em ouro aos países vencedores. Essa foi praticamente o que acabou com a Alemanha. Por quê? O Brasil, por exemplo, nós temos um chamado Tesouro Nacional. O que é isso? Nós temos uma grande quantidade de ouro, um tesouro, que é o que avaliza a nossa moeda. Então, se você pegar uma moeda de R$1, se o Brasil, por exemplo, entrar alguém lá roubar todo o tesouro brasileiro, e você pegar uma nota de R$1, ela vai ser só um papel. Porque quem faz aquela nota de R$1 valer R$1 é o tesouro que avaliza. É a mesma coisa que um cheque. Se eu te der um cheque meu de R$1.000 agora, se eu não tiver R$1.000 na conta, aquele cheque não vale nada, né? Você vai levar no banco, o banco vai falar assim, não tem dinheiro nessa conta não. Você vai voltar com aquele papel para o Renato me roubou. Então o que faz o papel do cheque valer dinheiro é o dinheiro que eu tenho na conta. Então o que faz uma moeda de um país valer é o seu tesouro. Todo país do mundo tem um tesouro nacional. E é o que avaliza a sua moeda. Mas a maioria dos países do mundo, todos os países do mundo, com exceção de um que eu vou falar, não tem tesouro suficiente para o dinheiro que circula. Por isso que existe inflação e desvalorização da moeda. Então, um exemplo. O Brasil é como se tivesse assim, um exemplo, tá? É um exemplo. R$1 trilhão em tesouro e nós temos 5 trilhões de reais em moeda circulante. Então, nós temos um pouco mais moeda do que o tesouro. O tesouro avaliza, mas não avaliza 100%. Isso faz com que a nossa moeda seja desvalorizada em relação a algumas outras moedas que têm um pouco mais de tesouro e assim vai sucessivamente. Os Estados Unidos também têm um tesouro grande, mas também é especulativo. O dólar não é equivalente ao tesouro que eles têm. O único país do mundo que tem 100% do tesouro equivalente ao que ele tem é a Inglaterra. Por isso que você pode ver, entrou euro, todo mundo foi para o euro na Inglaterra. Eu não vou. A economia do mundo quebrou em 2008, a Inglaterra ficou de boa. Pode ver que o dólar tem hora que está lá R$1, aí o dólar subiu para R$2, depois caiu para 1,70 na época do Lula, aí o dólar subiu um pouquinho na Dilma, com o Bolsonaro o dólar chegou a R$6, outro dia ele caiu para R$4,90, agora já subiu de novo para 5, e você vai ver, se tiver um parente lá na Inglaterra, você pode perguntar, a libra esterlina tem décadas que ela está ali em torno de 5, 6 reais, ela não cai em relação ao dólar. Uma libra custa uma média de quase $1,60 e não cai, porque é o único país do mundo que tem um tesouro 100% avalista. O que aconteceu com a Alemanha? Roubaram toda a reserva da Alemanha, o tesouro. Então o dinheiro alemão passou a não valer praticamente nada. Para vocês terem ideia, as pessoas iam comprar, por exemplo, 10 pães na Alemanha, levavam um saco de sacola de supermercado cheio de dinheiro, porque o dinheiro não tinha valor. Então, exemplo, as coisas custavam milhões. Quando você falava assim, quanto custa um refrigerante? Em vez de falar assim, R$2, falava assim, 20 mil. Por quê? Porque o dinheiro não valia nada. Você tinha que ter muito dinheiro para comprar refrigerante, mas o dinheiro não valia nada, nem para quem recebia, nem para quem pagava. Houve a desvalorização da moeda. Por isso que quando um país ele emite mais moeda, a moeda passa a valer menos. Tanto que tem alguns economistas defendendo que o Brasil faça isso, que emita mais papel moeda para o dinheiro circular mais. Mas se você emite mais papel moeda, automaticamente o dinheiro vai circular mais, mas vai estar menos valorizado.
Então, por isso que todo país tem uma quantidade de dinheiro que ele circula. E é por isso que os Estados Unidos, eles combatem tantos traficantes internacionais. Por quê? Igual o caso do Pablo Escobar. Se você estudar, ver, assistir a série Narcos, por exemplo, na Netflix, você vê que quem derrubou o Pablo Escobar foram os Estados Unidos. Quem derrubou o El Chapo foram os Estados Unidos. Por quê? Porque a droga entra lá e o dólar sai de lá e vai para o outro país, que é do traficante. Então começa a ter evasão de divisas, menos dinheiro no mercado do que o que eles imprimiram, que isso vai gerar o quê? Inflação do dinheiro. Por isso que o dinheiro quando todo mundo no Brasil também começar a guardar dinheiro no banco, o que vai acontecer? Ou dinheiro em casa, no banco não, no banco usa o seu dinheiro. Se todo mundo que começar a guardar dinheiro em casa, pegar metade do que você ganha e guardar na sua casa no cofre, nosso real vai inflacionar. Vai ficar cara a moeda, por quê? Porque vai faltar no mercado. Por isso todo mundo gasta tudo que ganha e tudo, e o dinheiro circula para lá e para cá. Né? Eu pego R$1 hoje, daqui a pouco já passou na mão todo mundo aqui, já voltou na minha, porque a gente não tem dinheiro, então a gente gasta tudo e circula. Então, pessoal, esse é o Tratado de Versalhes, e se você parar para pensar, a Alemanha foi arrebentada aqui, acabada, e ela vai, Hitler, quando ele vai assumir, ele vai dizer no livro dele, Mein Kampf, Minha Luta, que o primeiro passo para a Alemanha crescer é anular esse tratado, porque a Alemanha ficou aqui, até 1936 pagando essas indenizações aqui, ou seja, quase 15, 16 anos, 17 anos pagando indenização aos países vencedores, mesmo a guerra tendo acabado. E Hitler anula tudo, manda todo mundo para a PQP, e aí resolve fazer a Segunda Guerra Mundial, e todos vivem felizes para sempre. Tchau para vocês, Feliz Natal. Voltem sempre.